a organização do cosmos humano. A efervescência religiosa não contribuiu somente para o nascimento do direito. Preparou também um esforço de reflexão moral, orientado por especulações políticas. O temor da impureza, a cujo papel na origem da legislação sobre o homicídio nos referimos, encontrava sua mais intensa expressão na aspiração mística a uma vida pura de todo contato sangrento. Da mesma maneira, ao ideal de austeridade que se afirmava no grupo em reação contra o desenvolvimento do comércio, a ostentação do luxo, a brutal insolência dos ricos, corresponde, sob uma forma extrema, o ascetismo preconizado em certos agrupamentos religiosos. Os meios sectários puderam, assim, contribuir para fazer uma imagem nova da Areté. Está falando de grupos religiosos que influenciaram a legislação a respeito, por exemplo, da condenação do assassinato, a respeito também da condenação moral, né, da insolência do rico. Começa a haver uma preocupação com as relações sociais na cidade, já que a cidade agora é um campo de trocas comerciais mais franco e também de conversações a respeito da cidade, a respeito do próprio funcionamento da cidade, né? Então, a virtude aristocrática começa a ser vista como uma soberba. Os meios sectários puderam assim contribuir para fazer uma imagem nova da Areté. A virtude aristocrática era uma qualidade natural ligada ao brilho do nascimento, manifestando-se pelo valor no combate e pela opulência do gênero de vida. Isso a gente vê principalmente na Ilíada. A virtude é a do herói, aquele que se sobressai na guerra, e a virtude também é a do nobre, aquele que tem um nascimento importante, uma condição de nascimento importante, né? E que manifesta isso hoje sendo rei. Nos agrupamentos religiosos, não somente a Areté se despojou de seu aspecto guerreiro tradicional, mas definiu-se por sua oposição a tudo que representasse como comportamento e forma de sensibilidade o ideal de Ambrosini. A virtude é o fruto de uma longa e penosa ascese, de uma disciplina dura e severa. A meleté, meditação, emprega uma epimeleia, que é o cuidado de si, um controle vigilante sobre si, uma atenção sem descanso para escapar às tentações do prazer, a hedonia, ao atrativo da moleza e da sensualidade, a malaquia e a tripé, para preferir uma vida inteira votada ao pônus, ao esforço penoso. A virtude, nesses agrupamentos religiosos, vai ser uma virtude voltada aos exercícios espirituais. As mesmas tendências rigoristas que percebemos, de certa maneira, avultadas nos meios sectários, onde definem uma disciplina de ascese que permite aos iniciados
escapar às injustiças deste mundo, sair do ciclo das reencarnações e voltar ao divino. Voltamos a encontrá-las em ação em plena vida social, modificando as condutas, os valores, as instituições, fora, essa vez, de toda preocupação de ordem escatológica. Então a preocupação desses grupos religiosos é escapar às injustiças desse mundo e voltar-se ao divino. Havia, por exemplo, entre os pitagóricos, isso você vê no Fédon, diálogo Fédon do Platão, em que o Sócrates expressa algumas coisas da doutrina das almas, doutrina sobre a alma dos pitagóricos, para quem as almas passam por um ciclo de reencarnações, né? Em que a alma do filósofo reencarna em menos tempo, né? E quanto menos virtuosa a alma, mais ela demora para reencarnar. O Fausto, a moleza, o prazer são rejeitados. O luxo, proscrito do costume, da habitação, das refeições, a riqueza denunciada, e com que violência! Mas a condenação visa às suas consequências sociais, aos males que ela engendra no grupo, às divisões e aos ódios que suscita na cidade, ao estado de estasis que provoca como por uma espécie de lei natural. A riqueza substitui todos os valores aristocráticos. Casamento, honras, privilégios, reputação, poder, tudo pode obter. A cidade, com o desenvolvimento das trocas comerciais, internamente e externamente, e com o fim da organização política baseada na existência de um rei, essa cidade ela vê pessoas enriquecendo, pessoas que não são nobres, enriquecendo pelo comércio, né? E aí elas passam a expressar a virtude. Doravante é o dinheiro que conta, o dinheiro que faz o homem. Ora, contrariamente a todos os outros poderes, a riqueza não comporta nenhum limite. Nada há nela que possa marcar seu termo, limitá-la, realizá-la totalmente. Ainda mais que, por exemplo, uma riqueza, a posse de terras, né? Naquele tempo. Enfim, a essência da riqueza é o descomedimento. Ela é a própria figura que a híbris toma no mundo. A figura da desmedida. A concretização da desmedida. Tal é o tema que volta, de maneira obsedante, no pensamento moral do século VI. As fórmulas de Solon, passadas a provérbios. Não há termo para a riqueza. Coros, a saciedade engendra híbris. Fazem eco as palavras de Teógenes. Os que hoje têm mais ambicionam o dobro. A riqueza, cremata, torna-se no homem loucura. Afrosine, a sabedoria.
ou não, Frozino não é sabedoria, é autocontrole, né? Então, falta do autocontrole. Quem possui quer mais ainda. A riqueza acaba por já não ter outro objeto senão a si própria, feita para satisfazer as necessidades da vida. Simples meio de subsistência. Torna-se seu próprio fim. Coloca-se como necessidade universal, insaciável e ilimitada que nada poderá jamais saciar. Na raiz da riqueza descobre-se, pois, uma natureza viciada, uma vontade pervertida e má, uma pleonexia, desejo de ter mais que os outros, mais que sua parte, toda a parte, ir além da parte que lhe cabe, né? Ir além da divisão que foi feita por Zeus, né? O que cabia a cada um. Pluto comporta efetivamente aos olhos do grego uma fatalidade, mas não de ordem econômica. É a necessidade imanente a um caráter, a um ethos, a lógica de um tipo de comportamento. Coros, híbris, pleonexia são as formas de contrassenso de que se reveste, na Idade do Ferro, a arrogância aristocrática. Este espírito de Eris, que em lugar de uma nobre emulação, não pode mais gerar senão injustiça, opressão, desnomia. Será que ele vai dar algum exemplo disso? Porque Marx, que analisou o capitalismo, né? Ele não disse que o capitalismo ele é movido pela ganância. Ele não psicologizou o capitalismo. O Marx disse que capital é valor em movimento. Capital é um processo que nunca pode parar, que envolve produção de valor, realização, que é a produção do valor a partir do trabalho humano, com os meios de produção, que são propriedade de alguém, que produz valor e mais valor. O processo tem um período, tem um momento de realização do valor, né, que é quando a mercadoria é vendida, trocada por dinheiro. E a produção, ela é alimentada pela mais-valia, né? Por aquilo que é produzido, pelo valor que é produzido além do necessário para pagar os trabalhadores. Esse processo, e aí com isso, com o rodar desse processo, o capital se acumula. O seu capitalismo, como ele surgiu, o nosso capitalismo atual, ele é pós-industrial. Ainda há produção, mas a produção é subordinada à financiarização, tá? Mas o capitalismo não se segue, não funciona pela ganância, mas ele funciona por um alto movimento do capital, do qual todos nós somos agentes, colocando ele para se movimentar, produzindo, vendendo, comprando, né? Fazendo dívida no capital financeiro. Aqui, para enxergar, ele está olhando para o rico desse período
da Grécia, ele está olhando os ricos como ambiciosos, né? Como em desmedida, rompendo com o ideal da híbris, né? Está colocando a riqueza como geradora de uma psicologia que é ruim para a convivência social. Por isso que eu queria que ele desse um exemplo disso, né? Será que é justa essa avaliação dele? Vamos continuar. As fórmulas de Solon, passadas a provérbios, não há termo para a riqueza. Só em relação à riqueza, é como nós entendemos, nós vemos que há homens hoje que querem acumular riqueza, né? Mas o acúmulo de riqueza é o desvio do capitalismo. O capitalismo não é acúmulo de riqueza, o capitalismo é valor em movimento. Tá, mas hoje há homens que querem acumular riqueza, desviar do processo produtivo, né? Desviar do processo de valorização do capital. E aqui ele está falando de homens que querem acumular riqueza naquela época. Sim, deveria haver mesmo. Não há termo para a riqueza. Coros, a sociedade engendra híbris. Fazem eco às palavras de Teógenes. Eu já falei isso, né? Tá. Quem possui quer mais ainda. A riqueza acaba por já não ter outro objeto senão a si própria, feita para satisfazer. Eu já tinha lido esse parágrafo todo. Vamos lá para o outro. Em contraste com a híbris do rico, delineia-se o ideal da sofrosine, da medida, né? Da boa medida. É feito da temperança. É feito de temperança, de proporção, de justa medida, de justo meio. Nada em excesso. Tal é a fórmula da nova sabedoria. Essa valorização do ponderado, do que é mediador, dá à arete grega um aspecto mais ou menos burguês. Não chama de burguês, né? Aí não cabe chamar de burguês. Tá, mas o que a gente precisa entender é um contraponto entre o rico que quer ser cada vez mais rico e aquele que tem sofrosine, né, que tem a temperança. É a classe média que poderá desempenhar na cidade o papel moderador, estabelecendo um equilíbrio entre os extremos dos dois bordos. A minoria dos ricos que querem tudo conservar. A multidão das pessoas pobres que querem tudo obter. Ou obter alguma coisa. Aqueles que são chamados oimezoi não são apenas os membros de uma categoria social particular, a igual distância da indigência e da opulência. A classe média não é uma classe definida. Ela não é nem a rica, a rica, que é aquela que nesse contexto aqui, quer ser cada vez mais rica, tem dinheiro que cada vez mais dinheiro, não vamos falar de dinheiro, tem riquezas e que cada vez mais riquezas. E a classe dos pobres, que trabalha e não tem riqueza. A classe média é aquela que está no meio. Ela é indefinida. Ela está a igual distância da indigência e da opulência. Representa um tipo de homem
encarnam os valores cívicos novos, como os ricos, a loucura da híbris. Os valores da classe média são os valores do rico. Ela gostaria de ter riquezas. Em posição mediana no grupo, ter terra, ter escravos, né? Em posição mediana no grupo, os mesoi têm por papel estabelecer uma proporção, um traço de união entre os dois partidos que dilaceram a cidade, porque cada um reivindica para si a totalidade da arquê. Sendo ele próprio o homem do centro, Solon põe-se como árbitro, como mediador, como reconciliador. Faradapolis, presa da disnomia, um cosmos harmonioso. Se conseguir proporcionar a seus méritos respectivos a parte que cabe na arquê aos diversos elementos que compõem a cidade. Arquê é princípio de governo, né? Aquele princípio que governa. Então, a ideia aqui é que alguém da classe média vai conseguir estabelecer uma arquê que satisfaça os ricos e os pobres. Mas essa distribuição equilibrada, essa eunomia, essa boa norma, impõe um limite à ambição daqueles que o espírito de descomedimento anima. Traça diante deles uma fronteira que não tem o direito de transpor. Solon ergue-se no centro do Estado como um marco inabalável, um Horus, a fixar entre duas facções adversas o limite a não ser franqueado. É como se ele fizesse ali na cidade, na política da cidade, né? Na cidade, na política, o trabalho de Zeus, que é estabelecer as partes, né? Como o marido da Temis, que é a deusa ordenadora, né? Estabelece as partes de cada um, que cabe a cada um. Foi o que o Solon fez. A Sofrosine, virtude do justo meio, corresponde à imagem de uma ordem política que impõe um equilíbrio a forças contrárias, que estabelece um acordo entre elementos rivais. Mas, como no processo, sob sua forma nova, a arbitragem supõe um juiz que, para aplicar sua decisão, ou para impô-la se necessário, refere-se a uma lei superior às partes, uma de que deve ser para todos igual e a mesma. Está falando que o Solon ele referia-se à lei divina, superior a todos, a de quê? Só uma coisa, no livro do Thomas Martin, eu sempre volto para essa ideia. Uma certa ideia de igualdade que surgiu em Atenas no final da Idade das Trevas, que se manteve na população, entre os trabalhadores, passando pelos períodos de tirania, forçando o quanto podia na democratização da participação política, e que inspirou os reformadores políticos de Atenas. Então, naquele livro, não é que Solon é um mediador entre interesses conflitantes. Não é que ele é o caminho do meio, né, que é o ideal. Não.
Porque não existem só duas partes, né? Isso aqui é uma simplificação. Não é que está errado. Isso aqui é uma esquematização. O que há é um espírito que vai forçando para se realizar e que demora um tempo para se realizar, para se transformar em política, né? Um espírito de igualdade que demorou até se transformar na democracia ateniense. Aí um parênteses para Solon. Redigir, gerar Solon. Não é parênteses para Solon, né? Isso aqui é são aspas do Gregory Vlastos. Redigir, gerar Solon. Assim, fala do Solon. Leis iguais para o Kakóis e para o Agatóis. Kakóis tem a ver com mal e Agatóis tem a ver com bem, fixando para cada um uma justiça direita. É para preservar o reino dessa lei comum a todos que Solon recusa a tirania, já a seu alcance. Isso aqui é uma coisa importante. Uma lei comum. Uma referência a algo que é superior a todos. Não é de origem divina. Tem uma inspiração divina. Mas a origem são os valores humanos. É a virtude da Sofrosine. Como tomar em suas mãos, as mãos de um só homem, essa arquê que deve permanecer em meso? O que Solon realizou, fê-lo em nome da comunidade, pela força da lei. Cratei nomon. Unindo ao mesmo tempo a violência e a justiça. Kratos Kratos é governo, é poder. Nomon é norma. Então, poder da lei. Ele chamou de força da lei. Unindo ao mesmo tempo a violência e a justiça. Bian, que é violência, cai de quê? Kratos e Bia. Bian, força. Então, força e justiça. Não, Bian não é força, Bian é violência, né? Bia, né? Bia é violência e de que é justiça. Os dois velhos acólitos de Zeus, que não deviam afastar-se um instante de seu trono porque personificavam o que o poder do soberano comporta ao mesmo tempo de absoluto, de irresistível e de irracional, passaram ao serviço da lei. Aquilo que ficava sob o trono do soberano, violência e justiça, agora não está mais ligada a um homem, a um soberano. Agora está ligada à lei. Agora, a lei que é violenta e justa. Ou a força e a lei, né? Não é que é força da lei, né? Não, é a força e a lei. Eilos, seguidores de Nomos, que domina doravante, no lugar do rei, no centro da cidade. Esse Nomos guarda por sua relação com a Adique
com a justiça divina, uma espécie de ressonância religiosa, mas exprime-se também, sobretudo, num esforço positivo de legislação, numa tentativa racional para pôr fim a um conflito, equilibrar forças sociais antagônicas, ajustar atitudes humanas opostas. O testemunho desse racionalismo político será encontrado no fragmento 4 de Solon. Como estamos longe da imagem hesiódica do bom rei, cuja virtude religiosa é a única que pode aplacar as querelas, fazer florir com a paz todas as bênçãos da terra. A justiça aparece como uma ordem inteiramente natural que por si mesma se regulamenta. Será? A gente está vendo aqui que é necessário uma norma para que a justiça seja existente. Não é tão natural assim. É a maldade dos homens, seu espírito de híbris, sua sede insaciável de riqueza, que produzem naturalmente a desordem, segundo um processo de que se pode marcar de antemão cada fase. A injustiça engendra a escravidão do povo, e esta provoca em troca a sedição. Ele está querendo dizer que o povo é naturalmente injusto. E a norma é contra a natureza das pessoas, né? E contrariando a natureza das pessoas, as leva para a justiça. Olha, eu não sei se os homens têm essa natureza má, né? Geradora de híbris. A justa medida para restabelecer a ordem e a bezique deve, pois, ao mesmo tempo quebrar a arrogância dos ricos, fazer cessar a escravidão do demos, do povo, sem ceder por isso à subversão. Tal é o ensinamento que Solon expõe aos olhos de todos os cidadãos. A lição poderá ser momentaneamente desconhecida ou rejeitada. O sábio confia no tempo, tendo se tornado pública a verdade, ou como ele próprio o diz, sendo colocada este meson. Dia virá em que os atenienses a reconhecerão. Deixa eu ver essa palavra aqui. Bezique. Tem algumas palavras que eu não encontro como essa palavra bezique. Tá. Consolam de que e Sofrosine, tendo descido do céu à terra, instalam-se na ágora. Quer dizer que elas, doravante, vão ter que prestar contas. Os gregos continuarão certamente a invocá-las, mas não deixarão também de submetê-las à discussão. Por meio dessa laicização tão acentuada do pensamento moral, a imagem de uma virtude como a Sofrosine pôde renovar-se, precisar-se. Em Homero, a Sofrosine tem um valor muito geral. É o bom senso. Os deuses restituem-no a quem o perdeu. Como podem fazer que o percam os espíritos mais prudentes? Mas antes de ser reinterpretada pelos sábios num contexto político, a noção parece ter sido já elaborada em certos meios religiosos. Designa neles a volta, após um período de confusão e de possessão,
a um estado de calma, de equilíbrio, de controle. Os meios empregados são do tipo dos que já assinalamos: música, cantos, danças, ritos purificatórios. Puderam ser, às vezes, mais diretos e utilizados como um efeito de choque. Pausanias viu no santuário de Hércules, em Tebas, uma pedra que, pensava-se, Atena tinha lançado na cabeça do herói furioso, quando, alucinado pela mania, loucura, e tendo massacrado seus filhos, preparava-se para matar Anfitrião. Essa pedra, que o tinha adormecido e acalmado, chamava-se Sofronister. A cura de Orestes tinha se operado em condições um pouco diferentes. Então Orestes, Heracles tomou uma pedrada na cabeça para voltar à sofrosine, ao comedimento. Agora a cura de Orestes foi em condições um pouco diferentes. Em pleno delírio, aqui a gente está antecipando o que a gente vai ver na peça. Após o assassínio de sua mãe, o infeliz chega a um lugar chamado As Fúrias, Maniae. Detém-se ali, mutila um dedo seu. Na época de Pausanias, o dedo era mais representado por uma pedra, era ainda representado por uma pedra depositada sobre uma elevação de terra que se chamava Mnema, Dactylo. O túmulo do dedo. É nesse lugar, batizado Remédio, que ele reencontra a Sofrosine. Pausanias acrescenta o seguinte detalhe. Isso é algo contado pelo Pausanias. Eu não sei se vai ser contado pelo Ésquilo. Tem diferenças, né? As fúrias que possuíam Orestes, por todo o tempo em que o tornavam Ekfron, demente, apareciam-lhe negras. Mostraram-se brancas logo que, tendo cortado o dedo, ele se tornou Sofron, são de espírito. Esse mesmo jogo de contrastes entre impureza, purificação, possessão e cura, loucura, saúde, nota-se até no cenário em que opera o adivinho Melampus, quando acalma, por ritos secretos e por catarmoi, o delírio das filhas de Proito enterradas numa caverna. De um lado correm as águas do Styx, rio de impureza, levando a toda criatura viva a doença e a morte. Do outro, a fonte Alisos, cujas águas benfazejas curam os raivosos e todos os que o delírio de Dalissa possui. Mas, definindo-se assim por oposição a uma loucura que é ao mesmo tempo uma impureza, a ponderação da Sofrosine ia tomar, no clima religioso das seitas, uma coloração ascética. Virtude de inibição, de abstinência, consiste em afastar-se do mal, em evitar toda impureza, não somente recusar as solicitações criminosas que um mau demônio pode suscitar em nós, mas manter-se puro do comércio sexual, refrear os impulsos do Eros e de todos os apetites ligados à carne, fazer a aprendizagem por meio das provas previstas pelo caminho de vida de iniciação, de sua capacidade de dominar-se, de vencer-se a si próprio. O domínio de si
de que é feita a sofrosine parece implicar, se não um dualismo, pelo menos uma certa tensão no homem entre dois elementos opostos. O que é da ordem do thymus. Thymus é um órgão espiritual ligado ao orgulho, à emoção. Então, uma tensão entre dois elementos. O que é da ordem do thymus, a afetividade, as emoções, as paixões, temas favoritos da poesia lírica. E o que é da ordem de uma prudência refletida, de um cálculo raciocinado, celebrados pelos gnômicos. O raciocínio é do nous, um outro órgão, uma outra parte da alma. Então, uma oposição entre a emoção, entre o thymus, emoção não é bom. É bom pensar em thymus, na amplitude que ele significa. E o nous, a capacidade de criar imagens. Essas forças da alma não estão no mesmo plano. O thymus é feito para obedecer, para submeter-se. O thymus, ele é aquilo que foi inflamado na ira de Aquiles. A ira tem sua função importante. Ela não quer dizer desmedida. A cura da loucura, como também sua prevenção, emprega os meios que permitem persuadir o thymus, torná-lo disciplinado, dócil ao comando, para que não seja tentado jamais a entrar em rebelião, a reivindicar uma supremacia que entregaria a alma à desordem. O thymus não pode tomar conta da alma toda. Então ele tem que ser persuadido pelo nous. Tem que obedecer. Obedecer não é uma boa palavra, né? É ser persuadido pelo nous. Não se rebaixando a ele. Essas técnicas formam uma paideia que não tem valor somente no nível dos indivíduos. Realiza neles a saúde, o equilíbrio, torna suas almas continentes, mantendo em sujeição a parte que é feita para obedecer, mas ao mesmo tempo adquire uma virtude social, uma função política. Não é bem... olha a visão dele, né? Apesar da alma pro grego antigo ser tripartite, né? Thymus ter a parte do intelecto, a parte da emoção e a parte dos apetites, né? Ele parece que trabalha com a divisão posterior entre razão e emoção. E por quê? O que indica que ele trabalha com isso? Porque ele está falando de domínio de um sobre o outro, ao invés de pensar em equilíbrio entre as partes da alma, em que uma não pode, uma se sobressai em relação às outras, dependendo do indivíduo, né? Mas isso não quer dizer um domínio, porque as outras partes continuam funcionando, né? Mas ele está falando aqui de sujeição de uma parte por outra. Por que ele pensa assim, né?
porque ele tá falando do conflito social entre ricos e pobres, né? Para ele ter essas duas partes, e o Solon é o mediador, ao invés de pensar, olha a visão dele maniqueísta, né? Então ele está passando pro plano da alma esse conflito entre a razão e a emoção. Aqui, ó. Mantendo em sujeição a parte que é feita para obedecer, mas ao mesmo tempo adquire uma virtude social, uma função política. Os males de que sofre a coletividade são precisamente a incontinência dos ricos, o espírito de subversão dos maus. Por que ele chamou os ricos, ele colocou os maus entre aspas? Como se ele estivesse questionando a própria forma dele colocar as coisas. Não, para ele o rico é mal, e sim, é aspas. É o mal porque é o incontinente, né? Será que o rico é o único incontinente? Incontinente do quê? Ele não vai falar do quê, né? Ele já tinha falado incontinente no querer ganhar dinheiro, no querer ganhar riqueza. Mas agora ele está falando da alma, está falando do nous e do timos. Ele está querendo dizer o quê? Que o rico incontinente no nous é um super racional? Vamos ver. Fazendo desaparecer um e outro, a Sofrosine realiza uma cidade harmoniosa e concorde. Onde os ricos, longe de desejar sempre mais, dão aos pobres o que lhes sobra, e onde a massa, longe de entrar em revolta, aceita submeter-se àqueles que, sendo melhores, têm direito a possuir mais. Nossa, que visão cor-de-rosa, né? Os ricos equilibram seu desejo de querer ganhar mais. E os pobres, a massa, não se revolta. Ela se submete aos melhores, os que têm direito a possuir mais. Primeiro que o rico, como não é o único que é desmedido, não é só ele que tem que se curar, né? E segundo, que quem disse que ele é melhor do que o pobre, aquele que faz parte da massa? Quem disse que é o rico que tem direito a possuir mais? E o pobre vai ter vendo o rico não sendo arrogante, o pobre fica satisfeito, fica conformado, né, em ser pobre. É isso que está dizendo. O rico não é arrogante e o pobre fica satisfeito em ser pobre. Essas preocupações de ordem política não foram talvez estranhas ao espírito de certas seitas. No santuário de Deméter, em Pérgamo, onde o culto o problema aqui do Vernant ele pega essas noções de Sofrosine e pegou também a conflito social que existe e pesa a mão, né? Chamando uns de bons, outros de maus, mas dizendo que os bons não são os melhores, então eles têm que se submeter. Ele está moralizando a Grécia Antiga, né? Não é para moralizar. Visão complicada. Mas ele, enfim, está nos informando alguma coisa daquele ambiente. No santuário de Deméter, em Pérgamo, onde o culto, celebrado por uma confraria religiosa, comportava o canto de hinos órficos.
como deviam fazê-lo em Atenas os Licômedes. Encontra-se ao lado dos Olímpicos e das divindades de Eleusis, uma série de deuses órficos que personificavam ideias abstratas. Entre eles, dois pares, Areté e Sofrosine, Pistes e Homonóia. Esse agrupamento merece ser destacado. Em Teógenes, Pistes é igualmente associada a Sofrosine. Trata-se de uma noção social e política, tal como Homonóia, de que constitui o aspecto subjetivo. Então, Areté é virtude, Sofrosine é medida. Estou dando várias palavras para a Sofrosine, né? Pistes, ele está dizendo aqui, é um aspecto subjetivo da homonóia. Homonóia seria a igualdade, né? Igualdade A confiança que os cidadãos sentem entre si é a expressão interna, a contrapartida psicológica da concórdia social. Então, Pistes e homonóia, a igualdade e a expressão interna dessa igualdade. Na alma, como na cidade, é pela força dessa pistes que os elementos inferiores se deixam persuadir a obedecer àqueles que têm o encargo de comandar e aceitam submeter-se a uma ordem que os mantém em sua função subalterna. Aqui ele vai inserindo a ideologia, né? Fala que os pobres são inferiores, mas eles, pela aceitação da ordem, eles se submetem à função subalterna. No conjunto, entretanto, é fora das seitas que a Sofrosine adquire uma significação moral e política precisa. Uma separação opera-se muito cedo entre duas correntes de pensamento, de orientação bem diferente. Uma preocupa-se com a salvação individual, a outra interessa-se pela salvação da cidade. De um lado, agrupamentos religiosos, à margem da comunidade, voltados para si mesmos em sua procura da pureza. Do outro, meios diretamente comprometidos na vida pública, expostos aos problemas causados pela divisão do Estado e que utilizam noções tradicionais como a de Sofrosine para conferir-lhes, com um conteúdo político novo, uma forma não mais religiosa, mas positiva. Está falando da separação, então, das seitas da Sofrosine e um grupo com atuação política. Já numa instituição como a Agogê espartana, a Sofrosine aparece com um caráter essencialmente social. É um comportamento imposto, regulamentado, marcado pelo comedimento que o jovem deve observar em todas as circunstâncias. Lembra da sociedade espartana, que desde jovem o garoto da família de posses era treinado para ser soldado e era tratado numa igualdade plena de meios materiais, de tratamento físico e espiritual com todos os outros que dali participavam.
comedimento em seu andar, em seu olhar, em suas expressões, comedimento diante das mulheres, em face dos mais velhos, na ágora, comedimento com respeito aos prazeres, à bebida. Xenofonte evoca essa reserva impregnada de gravidade quando compara o jovem Couros lacedemônio, espartano, que anda em silêncio e de olhos baixos, a uma estátua de virgem. A dignidade do comportamento tem uma significação institucional. Então, a igualdade, a sofrosine em Atenas era para permitir a vida social. Agora, a sofrosine aqui em Esparta é para formar, para disciplina. Na verdade, para formar os soldados, tá? A dignidade do comportamento tem uma função institucional. Exterioriza uma atitude moral, uma forma psicológica que se impõe como obrigações. O futuro cidadão deve ser exercitado em dominar suas paixões. Aqui, ó, usou a palavra paixões. Ele trabalha com a ideia posterior aos gregos de razão e emoção. Por quê? Porque para os gregos, paixão não entra aqui. Paixão não é emoção humana. Paixão é medipatos, é sofrer. Enfim, dominar suas paixões, suas emoções e seus instintos. A agogê lacedemônia é precisamente destinada a experimentar esse poder de domínio de si. A sofrosine submete assim cada indivíduo, em suas relações com outrem, a um modelo comum conforme a imagem que a cidade se faz do homem político. Por seu comedimento, o comportamento do cidadão afasta-se tanto da negligência, das trivialidades grotescas próprias do vulgo, quanto da condescendência, da arrogância altiva dos aristocratas. O novo estilo das relações humanas obedece às mesmas normas de controle. Aí ele voltou, ele saiu de novo de Esparta, né? Aqui, a partir desse parágrafo aqui, ó. A sofrosine submete assim cada indivíduo em suas relações com outrem a um modelo comum conforme a imagem que a cidade se faz do homem político. Homem político, cidadão. Não estamos falando do... Tá, tudo bem, os espartanos também tinham cidadania. Mas quando a gente fala cidadania, a gente está querendo dizer, falando do ateniense. Por seu comedimento, o comportamento do cidadão afasta-se tanto da negligência e das trivialidades grotescas próprias do vulgo, quanto da condescendência, da arrogância altiva dos aristocratas. O novo estilo das relações humanas obedece às mesmas normas de controle, de equilíbrio, de moderação, que traduzem as sentenças como: conhece-te a ti mesmo, nada em excesso, a justa medida é o melhor. O papel dos sábios é ter em suas máximas ou em seus poemas, destacado e expressado verbalmente, os valores que ficavam mais ou menos implícitos nas condutas e na vida social do cidadão. Mas seu esforço de reflexão não resultou somente numa formulação conceitual. Situou o problema moral em seu contexto político, uniu-o ao desenvolvimento da vida pública. Envolvidos nas lutas civis, preocupados em pôr-lhes um termo por sua obra de legisladores, em função de uma situação social de fato, no quadro de uma história marcada por um conflito de forças, um choque de grupos, que os sábios elaboraram sua ética e definiram de maneira positiva as condições que permitem instaurar a ordem no mundo da cidade. Para compreender que realidades
recobrem o ideal da sofrosine, como se inserem no concreto as noções de metrion, de pistis, de homonoia, de eunomia. É necessário referir-se a reformas constitucionais como as de Solon. Estas criam um espaço para a igualdade, a isótis, que já aparece como um dos fundamentos da nova concepção da ordem. Sem isótis, não há cidade, porque não há filia. Filia é amor de irmandade. Minto. Filia, irmão, é amor de amizade, né? O igual, escreve Solon, não pode engendrar guerra. Mas trata-se de uma igualdade hierárquica, ou como o dirão os gregos, geométrica e não aritmética. A noção essencial é, de fato, a de proporção. O objetivo é acabar com os conflitos sociais. A ideia do isótis é para que não haja mais conflitos sociais. Ele está dizendo que é uma igualdade hierárquica, geométrica e não aritmética. A noção essencial é, de fato, a de proporção. A cidade forma um conjunto organizado, um cosmos. Agora, não o cosmos não é no sentido religioso, né? A totalidade. A totalidade divina, que inclui tudo que existe em cima da Terra, né? Não, aqui ele está falando de cosmos, a cidade como um cosmos, que se torna harmonioso se cada um de seus componentes está em seu lugar e possui a porção de poder que lhe cabe em função de sua própria virtude. Então, a igualdade não é que todos têm as mesmas funções, não. A igualdade dentro da noção de justiça, que é ajustamento. É a colocada de cada um em sua função e tendo o seu poder, né? Ao demos, dirá Solon, dei tanto Kratos, que é o poder, ou Geras, quanto era suficiente, sem nada suprimir nem acrescentar a sua timé. Não há, pois, nem direito igual a todas as magistraturas, pois que as mais altas estão reservadas aos melhores, nem direito igual à propriedade territorial. Solon recusou-se a uma partilha das terras que teria dado aos Kakoi e aos Estroi uma parte igual da fértil terra da pátria. A igualdade, então, é a de colocar cada um no seu lugar, tendo seu poder. Não é uma igualdade na propriedade, nem no direito, né? Aqueles que ocupam as funções, os cargos mais altos na magistratura continuam sendo aqueles que têm mais dinheiro, né? Onde se encontra, então, a igualdade? Ela reside no fato de que a lei que agora foi fixada é a mesma para todos os cidadãos e que todos podem fazer parte dos tribunais como da Assembleia. Então a gente tem que entender a noção de igualdade que está funcionando aqui, com o Solon.
Existe uma lei que é para todos. Mas existem na sociedade funções e poderes diferentes. E os cargos altos de magistratura, os cargos mais altos, são ocupados por aqueles que têm mais riqueza. E ele também não fez uma equalização da propriedade territorial. Essa é a igualdade de Solon. Antes era o orgulho, a violência de ânimo dos ricos que regulavam as relações sociais. Portanto, então antes os valores, a virtude da nobreza é que tinha preponderância sobre a cidade. Portanto, Solon era o primeiro que se recusava a obedecer, a deixar-se persuadir. Agora é a Dike que fixa a ordem de divisão das Timai. São leis escritas que substituem a prova de força, em que sempre os fortes triunfavam, e que impõem sua norma de equidade, sua exigência de equilíbrio. Não é mais a força, não é mais o guerreiro, né, que determina o governo das cidades. A homonóia, a concórdia, é uma harmonia obtida por proporções tão exatas que Solon lhes dá uma forma quase numérica. As 4 classes nas quais são divididos os cidadãos e que correspondem a uma gradação honorífica são baseadas em medidas de produtos agrícolas. 4 classes de cidadãos, baseadas em quanto cada um poderia contribuir, né? 500 medidas para a mais alta classe, quanto cada um poderia contribuir, não, quanto cada um produzia, né? Isso dava uma diferença do tamanho da terra. Quanto maior a terra, mais se produzia. Então maior era, mais alta era a posição nessa classificação, né? 500 medidas para a mais alta classe, 300 para os ripeis, 200 para os zeuguitas. O acordo das diversas partes da cidade tornou-se possível graças à ação dos mediadores, as classes intermediárias, que não queriam ver nenhum dos extremos apoderar-se da arquia. A nomóteta e a lei que ele promulga são em si a expressão dessa vontade mediana, dessa média proporcional que dará à cidade seu ponto de equilíbrio. O desenvolvimento do pensamento moral e da reflexão política prosseguirá nessa linha. As relações de força tentar-se-á substituir relações de tipo racional, estabelecendo em todos os domínios uma regulamentação baseada na medida e visando proporcionar, igualar os diversos tipos de intercâmbio que formam o tecido da vida social. Se você estabelece 4 níveis na sociedade, níveis de participação política e níveis baseados em quanto se produz, você está estabelecendo uma hierarquia na sociedade que é uma hierarquia econômica. Mas em que medida isso pode ser entendido como uma igualdade? Na medida em que todos estão sujeitos a uma mesma lei.
e não mais a uma lei vinda de uma nobreza guerreira. Uma observação atribuída a Solon esclarece a significação dessa mudança, operada, como o nota Plutarco, pela razão e pela regra. Hipó, logoi, kai, nomoi, metabolé. Vamos tentar entender isso aqui. Logo é discurso, nomoi é norma, então uma tentativa de tradução eu sugiro a mudança da norma ou da lei também ocorre no discurso, no logoi. Anárcasis zombava do sábio ateniense que imaginava, por leis escritas, reprimir a adiquia, a falta de justiça, e a pleonexia de seus concidadãos. Semelhantes a teias de aranha, as leis deteriam os fracos e os pequenos. Os ricos e os poderosos as despedaçariam. Uma crítica à lei de Solon. A ideia do Solon de colocar uma lei que valesse para todos. A isso Solon opunha o exemplo das convenções que os homens observam, porque nenhuma das duas partes contratantes tem interesse em violá-las. Trata-se, pois, de promulgar para a cidade regras que codificam as relações entre indivíduos, segundo os mesmos princípios positivos de vantagem recíproca que presidem ao estabelecimento de um contrato. O Solon está seguindo o princípio que nós temos até hoje, de que as leis são seguidas por todos, porque é do interesse de todos segui-las. Como Will o indicou, é no quadro desse esforço geral de codificação e de medida que se deve situar a instituição da moeda em seu sentido próprio. Então há um quadro geral de codificação da lei, e nisso entra também a moeda. Isto é, da moeda de Estado, emitida e garantida pela cidade. O fenômeno terá as consequências econômicas que se conhecem. Nesse plano, representará na sociedade grega uma espécie de fator de profunda transformação, orientando-a no sentido do mercantilismo. A moeda conserva valor, por ela ser feita de um material durável, e ela em si tem valor, porque o tempo da produção dela, o tempo da extração do metal demora, né? Então ela parece ser muito adequada para se viajar, né? Para se trocar de mão em mão. Mas no início, por sua significação social, então ela é muito desejada, né? Por ser
um mantenedor de valor, né? Então é interessante trocar o valor de alguma coisa por ela, que mantém um valor melhor. Mas no início, por sua significação social, moral e intelectual, a instituição da moeda integra-se no empreendimento de conjunto dos legisladores. Marca a confiscação em proveito da comunidade do privilégio aristocrático da emissão de lingotes puncionados, a retenção pelo Estado das fontes de metal precioso, a substituição dos brasões nobiliários pela cunhagem da cidade. A cidade cunhando a moeda, garantindo o valor da moeda, o valor da moeda, a cidade fazendo isso, ela ocupa o espaço que era ocupado pela nobreza, que emitia seus títulos, que tinham valor de moeda, né? É ao mesmo tempo o meio de codificar, regrar, ordenar os intercâmbios de bens e de serviços entre cidadãos, por intermédio de uma avaliação numérica precisa. Talvez seja também, como Will o sugere, uma tentativa de igualar de uma certa maneira as fortunas por distribuição de numerário ou modificação da taxa do valor, sem recorrer a uma confiscação ilegítima. No plano intelectual, a moeda titulada substitui a imagem antiga, toda carregada de força afetiva e de implicações religiosas, de uma riqueza feita de híbris, pela noção abstrata do nomisma, padrão social de valor, artifício racional que permite estabelecer entre realidades diferentes uma medida comum e igualar assim o intercâmbio como uma relação social. A racionalidade na lei, a racionalidade no governo da cidade é baseada naquela classificação. Classificação do nível de riqueza. Agora, então, a política é racional. A economia, então, ela vai ser racionalizada, por sua vez, com a exclusividade do governo de emitir a moeda, de fazê-la ser sustentada por riquezas geridas pelo governo, controlada, tendo sua emissão controlada pelo governo também. Isso é uma racionalização. A moeda não é mais o título emitido pelos nobres, então carregada de um valor até religioso, né? Mas a moeda ela vai ser sendo emitida pelo governo, que administra todo o corpo dos cidadãos, segue os parâmetros do governo. Então, no entendimento deles, é mais racional assim. A moeda ela estabelece um parâmetro para as relações sociais de troca, né? Se eu negocio com um título da nobreza e ele tem um valor religioso, eu posso dizer que ele vale mais e o outro que tem um produto, né, para me oferecer em troca daquele título vai dizer que vale menos aquele meu título.
quem é que vai garantir, qual é qual é a confiabilidade, qual é a permanência de valor? Né? O que garante a permanência do valor? Qual é o parâmetro do valor de um título do nobre? Acaba que a cada negociação o valor do título pode mudar. Agora, se estamos lidando com uma moeda estabelecida pelo governo, a medida é comum. Todos os produtos são trocados por ele. Logicamente, em proporções diferentes. Né? Uma moeda de prata que valha 100, ela pode ser trocada por 10 quilos de algodão, cada quilo valendo 10, né? Ou pode ser trocada por 2 casacos de algodão, cada um valendo 50. Os diferentes produtos são trocados por a mesma medida. A moeda permite isso, esse tipo de permanência, né? Confiabilidade. Confiabilidade não é bem a palavra. Essa permanência, né? É efetivamente notável que as duas grandes correntes que se opõem no mundo grego, uma de inspiração aristocrática e outra de espírito democrático, coloquem-se em sua polêmica no mesmo terreno e reclamem igualmente a equidade, a isotes. Está falando então que o aristocrático e o democrático, ambas reclamam a equidade. A corrente aristocrática encara, na perspectiva da eunomia de Solon, a cidade como um cosmos, a visão do aristocrático. A cidade como um cosmos feito de partes diversas, mantidas pela lei numa ordem hierárquica. A homonóia, análoga a um acorde harmônico, repousa sobre uma relação do tipo musical: 2 por 1, 3 por 2, 4 por 3. A medida justa deve conciliar forças naturalmente desiguais, assegurando uma preponderância sem excesso de uma sobre a outra. A harmonia da eunomia implica, pois, o reconhecimento no corpo social, como no indivíduo, de um certo dualismo, de uma polaridade entre o bem e o mal. A necessidade de assegurar a preponderância do melhor sobre o pior. É essa orientação que triunfa no pitagorismo. É ela ainda que preside a teoria da sofrosine, tal como Platão a explorar na República. Não é uma virtude especial de uma das partes do Estado, mas a harmonia do conjunto que faz da cidade um cosmos, que a torna senhora de si, no sentido em que se diz que o indivíduo é senhor de seus prazeres e de seus desejos. A visão aristocrática, ela vai entender a sociedade organizada por classes, não com igual poder, com forças desiguais, naturalmente desiguais, mas nessa desigualdade entre as classes há uma harmonia, como há uma harmonia na música. E essa harmonia na sociedade também, isso corresponde a uma harmonia do indivíduo. Essa harmonia é a preponderância do melhor sobre o pior,
na sociedade e no indivíduo. O indivíduo é senhor de seus prazeres e de seus desejos. É a ideia de que a sociedade e o indivíduo estão ambos regidos pela razão e dominam os seus impulsos agressivos, né? Comparando-a a um canto em uníssono, Platão a define: um acorde segundo a natureza entre as vozes do menos bom e do melhor, sobre a questão de saber a quem deve caber um comando no estado do indivíduo. Um texto de Arquitas, o homem de estado pitagórico, faz-nos deixar as alturas filosóficas da República para estreitar de mais perto o concreto social. Mostra-nos o que a prática dos intercâmbios comerciais e sua necessária regulamentação por via de contrato puderam trazer a noção de uma medida das relações sociais. Avaliando exatamente, em conformidade com os princípios da igualdade proporcional, as relações entre atividades, funções, serviços, vantagens e honras das diversas categorias sociais. Esse homem, Arquitas, homem de Estado, falou, a partir dos intercâmbios comerciais, uma medida das relações sociais. Essa medida levando em consideração os princípios da igualdade proporcional e as relações entre as atividades e as funções, né? E as honras. Uma vez, então, ele está partindo da prática comercial para estabelecer como que essa prática deve ser organizada, tendo em conta os diferentes níveis hierárquicos que participam das trocas, né? Uma vez descoberto o cálculo raciocinado, logismos, escreve Arquitas, põe fim ao estado de stasis e traz a homonóia, pois, em consequência disso, não há mais pleonexia e a isotis se realiza, e é por ela que se efetua o comércio em matéria de intercâmbio contratual. Graças a isso, os pobres recebem dos poderosos, e os ricos dão aos necessitados, pois têm uns e outros apistes de que terão por esse meio a isotis, a igualdade. Percebe-se bem aqui como a relação social assimilada a um vínculo contratual e não mais a um estatuto de domínio e de submissão vai exprimir-se em termos de reciprocidade, de reversibilidade. Segundo o testemunho de Aristóteles sobre a situação em Tarento, a intenção de Arquitas teria sido, na prática, manter a apropriação individual dos bens nas mãos dos melhores, na condição de que concedessem que deles desfrutasse a massa dos pobres, de maneira que encontrasse cada um a sua conveniência na situação a ser regulamentada. Então, essa é a ideia do Arquitas, é estabelecer níveis diferentes de riqueza, condizente com o mérito de cada um, o valor de cada classe, e aqueles que têm mais riqueza devem conceder ao resto da população algum benefício. Isso vai manter a harmonia.
vai impedir o descontentamento dos que têm menos. Para os partidários da eunomia, a equidade A equidade é introduzida nas relações sociais graças a uma conversão moral, a uma transformação psicológica da elite. Em vez de procurarem poder e riquezas, os melhores são formados por uma paideia filosófica, para não desejar ter mais, mas ao contrário, por espírito de generosa liberalidade, para dar aos pobres que, de seu lado, se encontram na impossibilidade material de pleonectem. Assim, as classes baixas são mantidas na posição inferior que lhes convém, sem sofrer, entretanto, nenhuma injustiça. A igualdade realizada permanece proporcional ao mérito. Essa é a visão aristocrática. Uma sociedade baseada na divisão de níveis de riqueza. Os níveis mais altos ocupam os cargos políticos mais altos. E eles, para que exista uma paz social, eles fazem obras sociais e obras na cidade também. Vigora aí a ideia de que existe um mérito dos mais ricos, para que explica eles serem mais ricos. A outra corrente não aristocrática, a corrente democrática. A corrente democrática vai mais longe, define todos os cidadãos como tais, sem consideração de fortuna nem de virtude, como iguais, que têm os mesmos direitos de participar de todos os aspectos da vida pública. Tal é o ideal de isonomia, que encara a igualdade sob a forma da relação mais simples, um por um. A única justa medida suscetível de harmonizar as relações entre os cidadãos é a igualdade plena e total. Não se trata mais, então, como precedentemente, de encontrar a escala que faça os poderes proporcionais ao mérito e que realize entre elementos diferentes, dissonantes mesmo, um acorde harmônico, mas de igualar estreitamente entre todos a participação na arquê, o acesso às magistraturas, fazer desaparecer todas as diferenças que opõem entre si as diversas partes da cidade, unificá-las por mistura e fusão, para que nada as distinga mais, no plano político, umas das outras. A ideia aristocrática, a ideia da música, os acordes não são usados da mesma forma. Há um número maior de acordes tais e um número menor de acordes quais. Assim que se faz a harmonia, né? Agora, na corrente democrática, aí não. Todos têm a mesma participação na cidade. É esse o objetivo que realizam as reformas de Clístenes. Constituem uma organização política de conjunto que, por sua coerência, pela clareza de seus traços, por seu espírito plenamente positivo, apresenta-se como a solução de um problema. Que lei deve ordenar a cidade para que ela seja uma na multiplicidade de seus concidadãos?
para que eles sejam iguais em sua necessária diversidade. No decurso do período anterior a Clístenes, que vai do arcontado de Solon à tirania, depois a queda dos Pisistrátidas, a história ateniense tinha sido dominada pelo conflito de três facções, revoltadas umas contra as outras em sua luta pelo poder. Então, Clístenes veio essa perspectiva democrática. Antes nós tivemos o arcontado de Solon, o Tirã, que caíram, e depois três facções dominaram Atenas. Entraram em conflito em Atenas, lutando pelo poder. O que representam essas facções? Traduzem um conjunto complexo de realidades sociais que nossas categorias políticas e econômicas não encobrem exatamente. Assinalam, primeiramente, solidariedades tribais e territoriais. Cada partido tira seu nome de uma das três regiões em que a terra da Ática aparece dividida. Os Pediacoi são os homens da planície, os Pedion, isto é, na realidade, os habitantes da cidade, como as ricas terras que cercam a aglomeração urbana. Os Parálios povoam o litoral marítimo. Os Diácrios são os homens da montanha, os do interior do país, isto é, dos demos periféricos mais afastados do centro urbano. A essas divisões territoriais correspondem diferenças de gênero de vida, de status social, de orientação política. Os pediacóis são aristocratas que defendem seus privilégios de eupátridas e seus interesses de proprietários de bens de raiz. Os eupátridas, os parálios formam a nova camada social dos mesoi, que procuram evitar o triunfo dos extremos. Os diácrios constituem o Partido Popular. Agrupam uma população de pequenos aldeões, de tetas, de lenhadores, de carvoeiros, muitos dos quais não têm lugar na organização tribal e que não estão ainda integrados no quadro da cidade aristocrática. Enfim, essas três facções aparecem como grupos de clientela ao serviço de grandes famílias aristocráticas cuja rivalidade domina o jogo político. Facções em disputa em Atenas. São três facções correspondendo a três regiões da Ática: Pediacói, homens da planície; Parálios, litoral; e Diácrios, montanha e interior. Então, os homens da planície, do litoral e da montanha, em disputa. Cada um com seu gênero de vida, estatuto social, orientação política. Os pediacói, que são os da cidade, são aristocratas. Eles defendem interesses de proprietários de bens. Os parálios, que são do litoral, é uma nova camada social que evitam os extremos. Os diácrios, que são das montanhas, são o Partido Popular.
agrupa uma população de pequenos aldeões, tetas, lenhadores, carvoeiros. Então, os ricos são os pediacói, os médios são do litoral, os paralhos, e os diácrios são os da classe popular, que habitam as montanhas. Né? Essas três facções aparecem como grupos de clientela ao serviço de grandes famílias aristocráticas cuja rivalidade domina o jogo político. Entre essas facções que formam no Estado, por assim dizer, tantas partes separadas e opostas, luta aberta e compromissos sucedem-se até o momento em que Clístenes funda a polis sobre uma base nova. Então, Solon, os tiranos, disputa de facções, aí Clístenes vai criar a polis. A antiga organização tribal é abolida. Em lugar das 4 tribos jônicas da África que delimitavam o corpo social, Clístenes cria um sistema de 10 tribos, das quais cada uma agrupa, como antes, 3 trítias, mas entre as quais se acham divididos todos os demos da Ática. 10 tribos, tá? Atenas é dividida em 10 tribos, que também são subdivididas. A cidade situa-se assim num outro plano distinto das relações de gene e dos vínculos de consanguinidade. Tribos e demos são estabelecidos numa base puramente geográfica. A divisão agora não vai levar em consideração a riqueza, mas a posição geográfica. O território todo é recortado, cada parte territorial vai para um demo, né? Reúne habitantes de um mesmo território, não parentes de mesmo sangue como os geni e os fratres, que subsistem sob sua forma antiga, mas que agora ficam fora da organização propriamente política. Essa é a forma que o Clístenes encontrou para democratizar, para diminuir a influência do poder, do dinheiro, nas decisões políticas. Além disso, cada uma das 10 tribos novamente formadas realiza o amálgama das 3 partes diferentes entre as quais a cidade estava antes dividida. Por que isso? Porque aquela divisão enfim. Com efeito, das 3 trítias que uma tribo compreende, a primeira deve necessariamente pertencer à região costeira, a segunda ao interior do país e a terceira à região urbana e seu território circundante. A cidade é dividida em 10 partes, cada parte é dividida em 3 partes. Então, imagina a cidade recortada em 10, pegando um pedaço, aquele pedaço é dividido em 3. Cada pequena parte, ela tem habitantes que eram do meio urbano, habitantes do meio costeiro e habitantes do meio montanhoso. Então, se antes do Clístenes essas diferentes posições geográficas e os seus habitantes levavam a conflitos com os
habitantes das outras formas geográficas, das outras posições geográficas, agora não. Agora eles estão reunidos no mesmo demos, no mesmo demo. Habitantes da região urbana, habitantes da região costeira e habitantes da região montanhosa estão reunidos no mesmo demo. Com efeito das 3 tríades que uma tribo compreende, a primeira deve necessariamente pertencer à região costeira, a segunda ao interior do país, a terceira à região urbana e seu território circundante. Cada tribo realiza assim a mistura das populações, dos territórios, dos tipos de atividade de que é constituída a cidade. A reunião que formam a reunião que forma as tribos são uma reunião não de territórios, né, mas de habitantes de territórios diferentes. E também, portanto, de atividades diferentes, porque cada território tem uma atividade, né? Como o assinala Aristóteles, se Clístenes tivesse instituído 12 tribos em lugar das 10 que criou, teria então classificado os cidadãos nas tríades que já existiam. Havia com efeito para as 4 tribos antigas 12 tríades. E assim não terias conseguido unificar por mistura a massa dos cidadãos. A organização administrativa responde, pois, a uma vontade deliberada de fusão, de unificação do corpo social. Além disso, uma divisão artificial do tempo civil permite a igualação completa da arquê entre todos os grupos semelhantes assim criados. O calendário lunar continua a regulamentar a vida religiosa, mas o ano administrativo é dividido em 10 períodos de 36 ou 37 dias, correspondendo a cada uma das 10 tribos. O Conselho dos 400 é elevado a 500 membros, 50 por tribo, de maneira que no decurso desses 10 períodos do ano, alternadamente, cada tribo forma a comissão permanente do Conselho. Olha a racionalidade, olha a razão, olha a organização. É assim que a cidade é pensada como um cosmos, né? É assim que a cidade é pensada como uma organização. Ela é dividida em 10 tribos, cada uma com representantes de diferentes partes do território e diferentes funções também. E cada uma dessas tribos ocupa uma 50 lugares no conselho. E há uma comissão permanente que vai dando lugar a diferentes tribos ao longo do ano. Isso tudo é dividido certinho pelos meses do ano. O ano tem 10 meses, então em cada mês uma tribo vai ocupar a comissão. Com Clístenes, o ideal igualitário, ao mesmo tempo que se exprime no conceito abstrato de isonomia, liga-se diretamente à realidade política. Inspira uma transformação completa das instituições. O mundo das relações sociais forma então um sistema coerente, regulado por relações e correspondências numéricas que permitem aos cidadãos manter-se idênticos, entrar uns com os outros nas relações de igualdade, de simetria, de reciprocidade, compor todos em conjunto um cosmos unido. A polis apresenta-se como um universo homogêneo
sem hierarquia, sem planos diversos, sem diferenciação. A arquê já se não concentra num personagem único no cume da organização social. Está dividido igualmente por meio de todo o domínio da vida pública, nesse espaço comum em que a cidade encontra seu centro, seu meson. Segundo um ciclo regulamentado, a soberania passa de um grupo a outro, de um indivíduo a outro, de tal maneira que comandar e obedecer, em vez de se oporem como dois absolutos, tornam-se os dois termos inseparáveis de uma mesma relação reversível. Sob a lei de isonomia, o mundo social toma a forma de um cosmos circular e centrado, em que cada cidadão, por ser semelhante a todos os outros, terá que percorrer a totalidade do circuito, ocupando e cedendo sucessivamente, segundo a ordem do tempo, todas as posições simétricas que compõem o espaço cívico.